Capítulo 10. O livramento. Chegará o tempo em que a mensagem do terceiro anjo será concluída. O poder de Deus estará com seu povo. Eles terão cumprido sua obra e estarão preparados para a hora de prova à sua frente. Terão recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se disposto a testemunhar ativamente. A última grande advertência terá soado por toda a parte e haverá instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiserem receber a mensagem. Anjos irão rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão voltará da terra e informará a Jesus que sua obra está feita, e os santos estarão numerados e selados. Então Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançará o incensário fora. Levantará as mãos e com grande voz dirá: está feito. Apocalipse 16, verso 17. Todo o exército dos anjos tirará suas coroas quando Jesus fizer a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Cada caso terá sido decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus ministra no santuário, o juízo está em andamento sobre os justos mortos e logo passará para os vivos. Cristo receberá seu reino, tendo feito expiação por seu povo e apagado seus pecados. Os súditos estarão prontos. As bodas do Cordeiro estarão preparadas. O reino e sua grandeza serão dados a Jesus e aos herdeiros da salvação, e Cristo reinará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, o tilintar das campainhas de suas vestes será ouvido. Ao sair, uma nuvem de trevas cobrirá os habitantes da terra. Então, não haverá mediador entre o ser humano culpado e Deus, que foi ofendido. Enquanto Jesus permanece entre Deus e a humanidade, as pessoas estão contidas. No entanto, quando ele sair de entre o ser humano e o Pai, essa restrição será removida e Satanás terá completo domínio sobre os que não se arrependeram. Enquanto Jesus oficia no santuário, é impossível serem derramadas as pragas. Entretanto, terminando ali sua obra e encerrando-se a intercessão, nada haverá para deter a ira de Deus. Ela irromperá com fúria sobre o pecador desprotegido e culpado, que desprezou a salvação e odiou a verdade. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os fiéis passarão a viver na presença de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estará decidido, cada joia contada. Jesus vai demorar um momento na parte exterior do santuário celestial, e os pecados que tiverem sido confessados enquanto ele ainda estava no lugar santíssimo serão colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo por eles. Nota 1 de rodapé. Esse sofrimento de Satanás não deve ser de forma alguma comparado ao sofrimento de Cristo em favor da humanidade, como consta na página 43 deste livro. Cristo foi feito substituto e penhor do pecador, e a iniquidade humana foi posta sobre ele. Mas, depois que os que aceitaram o sacrifício de Cristo forem redimidos, é perfeitamente justo que Satanás, o originador do pecado, sofra a punição final. De acordo com a escritora, ao se completar a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus, dos anjos do céu e do exército dos remidos, então serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Ele será declarado culpado de todo o mal que os fez cometer. O Grande Conflito, página 658. Tarde demais. Então, Jesus vai depor suas vestes sacerdotais e vestirá seus majestosos trajes. Sobre sua cabeça haverá muitas coroas,
uma encaixada dentro da outra. Cercado pelo exército dos anjos, ele deixará o céu. As pragas estarão caindo sobre os habitantes da terra. Alguns vão acusar a Deus e o amaldiçoar. Outros vão correr para o povo de Deus e pedir que lhe ensinem como escapar dos juízos divinos. No entanto, os fiéis nada terão a lhes dizer. A última lágrima pelos pecadores já terá sido derramada. A última oração aflita terá sido oferecida. Suportado o último fardo e dada a última advertência. A voz suave de misericórdia não mais os convidará. Quando os santos e todo o céu estiveram interessados em sua salvação, eles não tiveram o menor interesse por si mesmos. A vida e a morte terão sido postas diante deles. Muitos desejaram a vida, mas não fizeram esforços para obtê-la. Não optaram pela vida, e então não haverá sangue expiatório que purifique o culpado, nem salvador compassivo que pleiteie a favor deles e clame: poupa, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se unirá a Jesus, quando forem ouvidas as terríveis palavras: está feito, está consumado. O plano da salvação terá sido cumprido, mas poucos terão escolhido aceitá-lo. Silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e o horror vão se apoderar dos ímpios. Com terrível clareza ouvirão as palavras: tarde demais, tarde demais. O grande resgate. Sinais e maravilhas vão seguir em rápida sucessão. Tudo vai parecer fora de seu curso natural. Os rios deixarão de correr. Nuvens negras e pesadas vão subir e bater umas com as outras. Porém, haverá um lugar claro, de uma glória fixa, de onde virá a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. O segundo advento. Logo aparecerá a grande nuvem branca sobre a qual estará sentado o Filho de Deus. A princípio, quando aparecer ao longe, essa nuvem vai parecer bem pequena. Será o sinal do Filho do Homem. Ao se aproximar mais da terra, serão vistas a suprema glória e majestade de Jesus, enquanto ele sairá vencendo e para vencer. Um séquito de santos anjos, com coroas brilhantes sobre a cabeça, vai acompanhá-lo em seu trajeto. Palavras não conseguem descrever a glória daquela cena. A nuvem majestosa e de glória insuperável vai se aproximar ainda mais, e poderemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Ele não trará uma coroa de espinhos, mas uma coroa de glória cobrirá sua fronte santa. Em sua roupa estará escrito o título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu rosto brilhará como o sol do meio-dia. Seus olhos serão como chama de fogo, e seus pés terão a aparência do latão reluzente. Sua voz soará como muitos instrumentos musicais. A terra vai tremer diante dele, e os céus se afastarão como um pergaminho quando se enrola, e toda a montanha e ilha se moverá de seu lugar. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, vão se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles vão gritar às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Aqueles que, pouco tempo antes, queriam exterminar da terra os fiéis filhos de Deus, vão testemunhar então a glória divina que se concentrará sobre eles. Em meio a todo o seu espanto, se ouvirão as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, verso 9. A primeira ressurreição. A terra ficará extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamar os santos que dormem o sono da morte. Eles responderão ao chamado
e sairão revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Então, os santos vivos e os ressuscitados erguerão a voz em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Corpos que desceram à sepultura, levando os sinais da enfermidade e da morte, ressurgirão com saúde e vigor imortais. Os santos vivos serão transformados em um momento, um abrir e fechar de olhos, e serão arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Que encontro glorioso! Amigos que a morte separou serão reunidos para nunca mais se separarem. A recompensa dos salvos. Jesus conduzirá a multidão dos remidos até a entrada da cidade. Ele vai segurar o portão e girar suas dobradiças brilhantes e mandará que entrem as nações que seguiram a verdade. Dentro da cidade haverá de tudo para satisfazer os olhos. Contemplarão por toda a parte uma glória maravilhosa. Então, Jesus levará seu povo à árvore da vida e novamente ouvirão sua voz adorável, mais preciosa do que qualquer música que já tenha sido ouvida por mortais, dizendo: As folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, verso 2. Comam todos dela. Na árvore da vida há um fruto belíssimo, do qual os santos poderão comer livremente. Na cidade há um trono muito glorioso, do qual provém um rio puro da água da vida, claro como cristal. De cada lado desse rio estará a árvore da vida, e nas margens haverá outras belas árvores que produzirão frutos bons para comer. As palavras são limitadas demais para tentar descrever o céu. À medida que as cenas surgem diante de mim, fico completamente maravilhada. Impressionada pelo insuperável esplendor e a excelente glória, solto a caneta e exclamo: Que amor maravilhoso! As palavras mais rebuscadas não conseguem descrever a glória do céu nem a profundidade incomparável do amor do Salvador.